passando para o professor, perguntando também se como isso repercute, né, no caso Bolsonaro. Olha, Diego, eu vou voltar um ponto e o Sakamoto lembrou. Então, o que que o Tribunal de Contas da União, que não é órgão judiciário, o que que ele fez? Ele pegou duas regras vigentes. Então, analisou duas regras. Qual é o problema? Essas regras não são constitucionais, elas afrontam a Constituição. Fizeram um cirque de soleil, fizeram um contorcionismo jurídico para livrar a cara. Qual é a diferença, e respondendo à sua pergunta, da situação do Lula para a situação do Bolsonaro? O Lula poderá alegar, se for instado a isso, que ele não teve a intenção, não teve o dolo e devolve a coisa. Tá? O que, que o Bolsonaro vai poder alegar que não teve dolo? Jamais. Jamais. Por quê? Porque o objetivo de se apropriar, inclusive de vender, de colocar pessoas do próprio governo a sair a vender em outros países, isso não dá para se ter a cara dura de dizer que ele não atuou dolosamente. As situações são diferentes se a gente examinar a intenção. Mas não vem o tribunal com essa história, a regra de 2016, a regra de não sei o que lá. Atenção, antes dessas regras tem a Constituição, que é de 88. Deu para perceber? É, mais antiga, bem mais antiga. O Sakamoto, politicamente, pro ex-presidente Bolsonaro há uma repercussão, é claro, juridicamente a defesa dele vai trabalhar. Tinha todo um trabalho de rede social sendo feito também, desde que o presidente Lula posou com esse relógio, né, e acabou sendo questionada a presença desse relógio, comparando as situações. Como é que isso politicamente impacta, né, além dessa discussão jurídica? Então, mas eu acho que eu vou repetir o meu ponto, porque é exatamente politicamente que eu falei, que é a questão do ponto seguinte: olha, você tinha uma possibilidade, era aberto, né, antes. Você tinha uma situação que um presidente da República não sabia, né, se ele poderia ou não ficar, e aquilo muda posteriormente. Né? Você muda a regra, do negócio, e aí você não tem uma retroatividade para isso. Mas também, como o Walter colocou, você também não pode fazer. Você muda uma regra simplesmente para deixar de ser crime aquilo que era crime, né? Aquilo que era irregular na administração pública, né? Se não, caso contrário, basta que você tenha amigos no Tribunal de Contas da União para poder rever, né, esse ponto de uma hora para outra. Né? Aliás, né, e aí eu acho que esse é o ponto, né? Eu até perguntaria isso para o Walter. Walter, o STF, ele pode, se provocado com relação a essa história, ele pode se manifestar? Sim, ele pode ser provocado para se manifestar diante de caso concreto. Por exemplo, ele pode analisar isso examinando um mandado de segurança, habeas corpus, para trancar esse inquérito Bolsonaro, ele vai examinar essa situação. Como também ele pode ser chamado para declarar uma inconstitucionalidade de um ato aí do Tribunal de Contas, então pode ser provocado sim. Agora, eu gostaria de lembrar, isso me parece muito importante, porque toda essa questão, Sakamoto, todo esse raciocínio que eu fiz agora, esse raciocínio foi feito lá atrás. Diego, quando o Valéry Giscard d'Estaing era presidente da França, e ele recebeu de presente o quê? Diamantes do ditador Bokassa. Lembra disso, Sakamoto? Ele recebeu diamantes e ele foi obrigado a devolver um por um, porque não eram deles. E por quê? E aí é a tese, aí é que o direito internacional se mostrou. É assim que se decidiu na França.
E vale para toda a Europa, porque a tese é a mesma. Ou seja, o presidente de uma nação, o chefe de Estado de uma nação, é um mero procurador. Então, ele se apropria da coisa quando ele não devolve para o seu dono. Ora, vamos imaginar o seguinte: eu sou o procurador de um proprietário de um imóvel. O inquilino paga para mim, eu me aproprio. Eu não sou o dono, eu não sou o locador, eu sou o mandatário, o procurador. Então, se a gente botar isso sem esquecer a decisão, no caso da França, onde se colocou também, tem livros e livros sobre ética também, aspecto ético-moral, com relação a peculato, a se apropriar. Volto ao ponto. Houve, quer por parte do Lula, quer por parte do Bolsonaro, a apropriação de bem do Estado-nação, do Estado dos brasileiros. Se houve intenção, o Lula vai ter que mostrar que não. Por exemplo, ele recebeu isso de um grande chefe de Estado, à época da França, o Mitterrand, um relógio, e devolver, mostrar aí a intenção. O que o Bolsonaro poderá fazer? Aqui não houve dolo, vai ter inúmeras dificuldades. Mas a questão, eu volto ao ponto e trago como argumento aquilo que aconteceu na França. Exato. Professor, pelo TCU ser um órgão, né, que assessora o legislativo, é isso, né, e não exatamente representante do judiciário, qual que é o papel dele nessa decisão? Sim, o papel dele é no sentido de orientar o quê? No caso, o legislativo com relação à legislação, no caso do executivo, que também poderá fazer uso das suas decisões, para quê? Para a atuação administrativa do que fazer, do que não fazer. Agora, o Tribunal de Contas, primeiro, ele toma essa decisão afrontando a Constituição e se colocando como um superpoder, quando na realidade não é. A decisão, e volta à pergunta do Sakamoto, poderá ser levada sim à justiça. E aí é que essa vai decidir, e de forma isenta. Porque esse Tribunal de Contas da União, sabe o que parece, Sakamoto? Parece aqueles tribunais aparelhados pelo Maduro. Quer complementar, Sakamoto? Oi? Quer complementar? Ah, desculpe, o Acho som que não estava tinham baixo. aberto aqui o áudio, né? Eu perguntei se você queria complementar. Ah, tá. Acho que só colocar o seguinte, né? A ideia da defesa do Bolsonaro desde o começo, é claro, ela é criar barulho, né? Ela é gerar barulho, né? Houve, né? Na verdade, ao longo do tempo, várias justificativas, vários argumentos utilizados. Primeiro, o Bolsonaro falou que não tinha nenhuma relação com aquilo, depois que ele tinha direito a ter aquilo. Primeiro ele tentou tirar o corpo fora. Quando ficou impossível, dada a quantidade de vezes em que você tinha, inclusive, registro de auxiliares dele falando, olha, estamos conseguindo as joias, vendendo, etc. Tal, selva, ele respondeu, né? Tudo isso mais. Ficou difícil para ele dizer que ele não sabia. Aí ele mudou o argumento, dizendo, eu sabia sim, mas era meu, eu tinha direito, né? E aí entrou essa questão do Lula, de tentar botar todo mundo no mesmo barco, tudo isso. O interessante e o melhor de tudo é que não interessou o Bolsonaro em um momento dado a dificuldade jurídica, política da história, ele não pareceu que ele não se importou em nenhum momento de tentar contradizer no sentido de falar, gente, é, o eleitor bolsonarista, principalmente aquele evangélico, ele, na verdade, aceita muita coisa. Só que ele não aceita, né, que a pessoa, por exemplo, se ajoelhe diante de ouro e de diamantes, como fez o Bolsonaro, né? Muito menos que ele roube.
Então, o que que acontece? O Bolsonaro, ele não teve como, na verdade, chegar. Ele tinha um problema no discurso dele. E isso aqui gerava para ele um buraco no discurso dele. Ele tinha uma dificuldade, ele não conseguia, na verdade, atravessar, e isso pegava mal. Ele precisava de uma decisão não apenas que pudesse gerar para ele um benefício jurídico, né, na decisão, mas que pudesse gerar para ele um benefício na narrativa de falar: olha, tá vendo? Eu não roubei. O próprio tribunal diz que pode, por mais que essa decisão tenha sido tomada de uma forma política e não jurídica. Só que aí agora ele vai usar isso aqui para falar com o grupo dele, falar inclusive com muitos evangélicos neopentecostais, famílias decentes, famílias honestas, que não aceitam roubo, que não aceitam ninguém que surrupie, não aceitam ninguém que surrupie ouro e diamantes do patrimônio público, e falar: olha, eu não roubei, tá aqui, olha, isso aqui era meu, né, desde o começo, sendo que a gente sabe que não era essa história assim. Mas isso vai ajudá-lo nessa narrativa para tentar convencer o seu rebanho de que ele não é ladrão. Agora, se isso vai dar certo ou não, né, com certeza para um grupo que quer acreditar em Bolsonaro, I want to believe, sabe aquela coisa lá de arquivo X, ele vai funcionar. Agora, vai funcionar com todo mundo, só o tempo vai dizer. Exato. Vamos Olha, ter que aguardar. Oi. Diego, posso pegar uma carona nisso que o Sakamoto bem colocou, e que é o seguinte: se a gente olhar, Diego, Sakamoto, ouvintes, lá para trás, a origem do crime do peculato apropriação, não, o que que a gente vai ver? Vai ver o quê? Uma tese latina que virou um princípio de direito a caracterizar o peculato, que na fórmula latina significa, aspas, animus rem sibi habendi, traduzindo, a intenção de ter a coisa para si. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro é um peculatário. Esse crime já se consumou de apropriação de bem do povo, do Estado Nacional. Ele é um peculiatário, e se a gente quiser usar uma expressão popular, de carteirinha, de pai e mãe e por aí. Por quê? Porque essa expressão latina, a intenção de transformar a coisa como sua, ele teve. Isso aí não há a menor dúvida. Animus rem sibi habendi.